Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Bom, meus queridos companheiros de estudos bíblicos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida do Senhor Jesus. Ah, é normal, assim, as pessoas comentar que sobre a infância, sobre a adolescência do Senhor Jesus, por exemplo, não se sabe nada até ao tempo do batismo, né? Porque não tem assim nenhuma literatura, a Bíblia não fala desse intervalo a partir aí dos 12, 13 anos até o batismo do Senhor Jesus. Parece que não fala, mas é o que nós vamos ver neste vídeo hoje. Você vai notar como nós vamos ver como foi a vida do Senhor Jesus nesse intervalo também. Só que questão, cara, se nós for procurar nos evangelhos, nós não encontramos. Então, para isso, nós vamos, é claro, e as escrituras ali nós vamos buscar, né, a esse respeito. Agora, eu gostaria de fazer assim, uma ilustração rápida antes, né? Eu gostaria que você, meus prezados que estão assistindo esse vídeo, você imagina assim, uma cena mais ou menos assim. Como que se sente uma pessoa, por exemplo, digamos um jovem aí, novo, que de repente lá numa consulta médica, médico pede exames mais lá e tal, e no final aquele médico vem com o diagnóstico assim: você está com câncer terminal, está espalhado por todo o corpo, já formou metástase, ou HIV, enfim, está com uma doença incurável e os teus dias estão contados. Você pode ter aí 10, 15 anos de vida, como pode ter um mês, tal. Agora me diga, como que uma pessoa que, por exemplo, que sabe disso, como que é o dia a dia dessa pessoa, dá para imaginar? Dá para imaginar? A cada dia a pessoa saber que está mais próximo e saber que digamos assim, aquela enfermidade vai aumentando a intensidade, vai ficando cada vez pior, cada vez vai se avolumando mais, tomando conta. Você imagina a ansiedade, a angústia desta pessoa, não é só naquele momento que está ali nos seus últimos momentos. Aqueles são os piores. Mas toda esta vida desta pessoa é uma vida de angústia, de dificuldade. Esse é só o exemplo, porque nós vemos, amados, o Senhor Jesus, nós vemos o sofrimento dele na cruz lá, principalmente a crucificação, aquelas 3 horas lá, a dificuldade ali. Mas vamos ver um pouquinho mais a respeito do dia a dia do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sabia o que ele veio fazer nessa terra. Ele, como homem, claro, ele estava no céu, ele estava com Deus, era Deus. Como diz, se despiu de toda a sua glória e veio se tornar um homem de carne e osso, de sentimentos, de sofrer desprezo, sofrer todas as coisas como eu e você. Ele suportou tudo. Ele se tornou um ser humano 100%. Só que a diferença é que ele não tinha pecado. Mas ele sofreu todos os nossos pecados por amor de nós, de mim e de você. Vamos então às escrituras e vamos ver alguns textos e vamos tentar comentar e tentar entender um pouco. Eu acho incompreensível que a nossa mente não tenha um alcance de compreender a intensidade do sofrimento do Senhor Jesus por amor de você, de mim, de todos os salvos. Mas vamos tentar pelo menos nos aproximar um pouquinho disso, para nós dar mais valor, sabe?
por o que Jesus fez por nós, por o que Deus, o Pai também, né, fez por nós. Então vamos às Escrituras. Como você viu, eu coloquei aí, ó, né, no seu desamparo, no desamparo do Senhor Jesus, fomos amparados. No desamparo dele, nós fomos amparados. Quer dizer, ele fez coisas para que nós não passássemos por determinadas coisas. Então vamos começar por Mateus capítulo 27, versículo 46, veja aqui o que diz. Aqui é a crucificação do Senhor. Por volta da hora nona, ou seja, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Uma pergunta. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Veja bem, está ali. Me desamparaste, Jesus foi desamparado. Vamos ver outros versículos, que é só para tirar alguma dúvida de versões diferentes da Bíblia. Né? Marcos 15, 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nota que nesse texto, só para a gente esclarecer uma coisa que a gente abre esse parênteses. Nota que nesse texto de Mateus está escrito Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer a mesma coisa, Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Mateus está escrito Eli, Eli, aqui em Marcos está escrito Eloi, Eloi. Essa diferença aqui é simplesmente uma diferença de idioma. Em Mateus, no original, está escrito em hebraico. Então, Deus meu, e ali no caso em hebraico é Eli, Eli. Agora, aqui em Marcos está escrito em aramaico. E em aramaico, Deus meu, é Eloi, Eloi. Uma vez tirada essa dúvida, vamos prosseguir. O que é interessante para nós neste estudo é que Jesus foi desamparado. Desamparado pelo próprio Pai. Tinha que ser. Será que é justiça? Será que o Pai é tão mal que desamparou o filho naquela hora? Deus fez isso por 2 motivos, para mostrar que a justiça dele não volta atrás. Que pecado para o Pai é pecado e tem seu preço. Não poupou nem seu próprio filho. E ao mesmo tempo mostrar o amor por você, estando assistindo por mim, por todos os salvos, porque nós não tínhamos condição da salvação. Nós já estávamos condenados ao lago de fogo. Então, o Pai, tão amoroso, que ele chegou a desamparar o próprio filho por amor de nós. Não que ele não tivesse amor no Senhor Jesus, só que é o seguinte, só o Senhor Jesus teria a condição de ressuscitar. Nós só temos a condição de ressuscitar dos mortos porque Jesus ressuscitou. Percebe? Então, o que Deus fez foi cortante no coração como um pai. Mas é o que tinha de ser feito para que a justiça de Deus não voltasse atrás, não vacilasse. E para que nós pudéssemos ser salvos. Certo? Então, aqui na morte e crucificação do Senhor Jesus, ela tem 2 coisas importantes. A justiça de Deus, isto é, não brinquem com Deus, não brinquem com o Pai, porque a fatura vem para acertar. E a outra parte é, entenda que Deus é um Pai amoroso e quer o nosso bem. Vamos em frente. No Salmo 22, versículo 1, já fala. Bom, nós vimos essas 2 passagens, Mateus e Marcos. Tem uma outra passagem que eu não copiei aqui, mas é aquela passagem que está lá no livro de Lucas, bem no finalzinho, onde Jesus aparece aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles não conhecem ele, então o Senhor Jesus começa a falar das Escrituras para eles,
E o Senhor Jesus fala da incredulidade deles ali, e diz que está escrito de mim, o Senhor Jesus, era preciso que se cumprisse o que está escrito de mim, nos salmos, nos profetas e na lei. Então, aqui nós tocamos a parte da vida de Jesus. Também nessas partes aqui está a sua vida, né, nesse tempo entre a sua adolescência, ali, 12, 13 anos, até o batismo, que não aparece no Evangelho. Então, nós vamos ver que no Salmo 22, no versículo 1, por exemplo, já fala a respeito de Jesus. Veja: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Entende? Aqui as mesmas palavras que Jesus falou lá na cruz. Então, aqui, o que Jesus sentia é que não aparece ali, aqui já está expressando a angústia do Senhor, por o Senhor, por o Pai não poder atender ele ali, no sofrimento dele. Não é que o Pai não pudesse, podia, mas a justiça de Deus, o caráter de Deus não permitia o Pai voltar atrás daquilo que fez. Então Jesus teria que ser totalmente desamparado para cumprir a nossa salvação. Então veja bem, para nós ser salvos e herdar a vida eterna, foi preciso que Jesus perdesse a sua salvação da hora da morte física. Ele teria que morrer fisicamente, e aqui que o Salmo está falando a respeito por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Aqui está falando da salvação da morte, daquela hora terrível que Jesus estava passando inocentemente ali. Entende? Essas palavras são palavras de angústia, de desespero, porque Jesus estava na qualidade de um ser humano. E na qualidade de um ser humano que não pecou, mas estava com os pecados de toda a humanidade sobre si. Veja que carga. Aqui, veja como a gente vê que Jesus, a vida dele, foi sofrimento do princípio ao fim aqui neste mundo. Jesus, nós não vimos nada que tivesse alegria. A alegria dele, sabe quando foi? Foi depois que ele deu o último suspiro ali na cruz, que ele, depois daquelas palavras, Deus meu, porque me desamparaste, a partir dali que começou a vitória de Jesus, que fala que daí ele ia ver o fruto do seu trabalho, a sua posteridade, ele ia ver a sua vitória, da nossa salvação, de todos os que creem. Então a vitória, a alegria de Cristo só veio depois da sua morte. Antes nós vemos que não teve alegria, né? João capítulo 12, versículo 27, veja o que Jesus falou aqui. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Você veja que aqui Jesus está conversando com os discípulos ali, ensinando os discípulos, né? Passando instruções para eles, e ele fala isso aqui, mostrando que ele já sabia. Imagina a angústia de saber o qual era o fim. Estava próximo para ele. Aqui estava próximo primeiro. Em Lucas capítulo 2, versículo 49. São passagens que os leitores da Bíblia conhecem, mas que é bom nós recapitular, para a gente lembrar, né? Lucas 2, 49. Quando lá em Jerusalém, né, no meio da multidão lá, Jesus
se extraviou de Maria e de José, e eles ficaram procurando ele, depois acharam ele no templo lá ensinando. Aquilo era criança, 12 anos. E então, quando eles acharam ele no templo, eles chegaram e perguntaram para ele: filho, por que você fez isso conosco? Nós estávamos preocupados, procurando. E então Jesus, né, lhes perguntou: por que não me procuravam? Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Quer dizer, ele falou para Maria e José, como se dissesse assim: você não lê nos Salmos, você não lê os profetas, você não tem a lei, vocês deviam saber que eu estou aqui neste mundo para tratar das coisas do meu pai, que é de Deus, do Pai Celestial. Então, claro, Jesus já sabia que ele tinha que tratar dos negócios do Pai, e uma das coisas era ele morrer crucificado. Será que há uma alegria no ser humano saber que a sua morte está próxima e de morte? E tem mais coisa, veja bem. Agora aqui sim, essa passagem aqui é a passagem lá onde Jesus estava no Getsêmani, um pouco antes dele ser entregue aos soldados. Né? Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, assim como tu queres. Olha, imagine a angústia de uma pessoa sabendo o que ia acontecer daqui a pouquinho, que estava próximo, que estava chegando a hora, a pior hora. Como um ser humano, o desespero de uma pessoa, a ponto de ele falar: pai, se for possível, passe esse cálice de mim. Ele sabia que para Deus não tem impossível. Deus podia tirar o cálice dele, mas daí a justiça de Deus caía por terra. Entende? Aí eu podia deitar e rolar no pecado e dizer para o pai, né? Pô, só perdoe Jesus lá sem ele sofrer, por que eu vou ter de sofrer? Por que eu vou ter de pagar pelos meus pecados? Compreende como que é? Compreende a situação do Senhor Jesus? Ele sabendo disso, devia, se possível, passe de mim esse caso. Ele sabia que Deus podia tirar daquilo, mas ao mesmo tempo ele sabia que a humanidade ia se perder, que a justiça do Pai, o caráter de Deus ia ser manchado, que o Deus eterno, soberano, ia ser como uma pessoa sem palavra, que não cumpre aquilo que fala. Percebe? Então, ao mesmo tempo, Jesus falou naquela angústia, mas ele disse: todavia, não seja como eu quero, Pai, seja como o Senhor quer. Ali, é difícil dele compreender uma situação dessa. Aqui, Lucas 22, 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Por que eu falo que é impossível de nós, mortais, seres humanos, nós entender o sofrimento do Senhor Jesus? Porque ele foi além dos limites de que um ser humano pode suportar. Ele suportou. Veja que a ponto de o seu suor se tornar como que gotas de sangue. Bom, vimos aqui estes textos, né, próximos assim da crucificação do Senhor Jesus. Agora vamos ver o que está escrito nos Salmos, e você vai ver como fala da vida do Senhor Jesus desde antes da fundação do mundo até a eternidade. Nos Salmos, nos profetas e na lei está isso aqui. Então vamos ver algumas partes, não todas, só para nós entendermos um pouquinho aqui. Olha, vamos ver aqui o Salmo 102, a partir do versículo 1. Eu peço que espere a Bíblia e veja, principalmente o Salmo 102 e o Salmo 22, que fala mais do Senhor Jesus.
Salmo 102, a partir do versículo 11. Senhor, aqui o salmista está falando como se fosse ele, mas está se referindo a Jesus. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Que é os salmos antes que Jesus se manifestasse em carne aqui neste mundo. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Esta aqui é a vida maravilhosa que Jesus teve aqui na terra, amados. Só que isso aqui, o salmista já falava antes que Jesus se manifestasse aqui na terra. Portanto, veja que, vamos dizer assim, o destino do Senhor para a nossa salvação já estava selado. Quando ele veio, quando ele nasceu, que nasceu sabendo de tudo que ele tinha de fazer. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Veja que o pelicano, o que é? O pelicano é uma ave que o habitat dele, o lugar onde ele vive, tem de ser em lugares úmidos. É beira de lagoas, de charcos e até no litoral. O alimento principal do pelicano é peixe. Agora imagine um pelicano no deserto onde só tem areia, não tem água, não tem nada. O que é que come lá? Vai comer escorpião, aranhas, coisas assim? Aqui Jesus, lá no céu, ele era como um pelicano no litoral, onde tudo estava ali ao seu dispor. Quando ele veio se tornar um ser humano aqui nessa terra, é como aquele pelicano que saiu lá do litoral, lá das lagoas e veio para o deserto. O destino é morrer de fome, morrer seca, é morrer aos poucos. É o que aconteceu com o Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus foi a crucificação, foi o final da morte dele, mas é como que se fosse morrendo aos pouquinhos. Desde que, como ser humano, ele foi tendo consciência da sua missão aqui na terra. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Jesus não tinha companhia, ele tinha companhia dos apóstolos que ele escolheu e ainda ele tinha que estar cuidando dos apóstolos, tinha que estar ensinando. Olha, Pedro, aquela sua maneira assim, rápida para as coisas, né? Querer resolver as coisas de aquela maneira espontânea, ele fazia tantas besteiras que o Senhor tinha que estar corrigindo ele como se corrige uma criança. Né? Os meus inimigos me afrontam todo dia. Veja quando Jesus chegava no templo, lá já estavam assim, os fariseus, saduceus e todo aquele bando lá, tentando ele, tentando colocar ele contra a parede, tentando deixar ele sem saída, tentando humilhar ele. Isso tudo em vida, amado. Isso tudo durante a vida dele. Né? Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Veja que por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Essa aqui é a ira de Deus. Toda a ira de Deus contra o pecado foi lançada sobre o Senhor Jesus. Sobre o Senhor Jesus. Ele suportou toda a ira de Deus que nós não suportaríamos. Ele suportou. Por amor de nós. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Leiam, amados, Salmo, em Salmo 102.
Leiam todo ele, meditem. Vocês vão ver a edificação que vocês vão ter. Agora aqui no Salmo 22, começando pelo versículo 1 também, veja as mesmas palavras da cruz lá, vários anos antes de acontecer. Já estava escrito. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Você acha que o pai não ouviu o clamor do filho? Ouvi sim. Mas mais uma vez, vamos aqui, a justiça de Deus tinha que ser cumprida. Então é neste sentido aqui. Jesus, aqui o que tá falando aqui do Salmo é o mesmo que Jesus sentiu durante o tempo da sua vida aqui na terra. Veja que Jesus era a pessoa que mais orou nesse mundo, que mais estava em oração. Uma lição para nós, amados, na hora das nossas angústias, nós encontramos conforto na oração. Já observou isso? A oração é o antídoto para as angústias nossas. Jesus, ele estava de dia, estava de noite, como nós vimos no salmo anterior, que ele chegava a se esquecer de se alimentar. Ele jejuava, é outro caso de jejum, amado, que jejum, hoje em dia, esse programa, eu vou programar um jejum deste jeito, não é do jeito que Deus quer, eu vou programar do meu jeito, e é para que Deus me ajude nisso, Deus me quebra meu galho naquilo, socorro naquilo, para que Deus faça aquilo que eu quero, para ficar mais fácil, então vou fazer um jejum, assim, sabe? Olha, gente, como é que Jesus jejuava? Ele se esquecia de se alimentar. Ele se esquecia de quando ele estava ocupado com o Pai, estava ocupado com oração. Ele estava ocupado com os pecados da humanidade, ele estava preocupado com a sua missão, e ele não comia. Ele passava sem comer. Jejum que agrada a Deus é isso, amados. É jejum que a pessoa não é. Eu vou fazer tantas horas de oração, não sei o que, jejum. Jejum é aquele que a pessoa jejua porque está ocupado com as coisas de Deus, não porque programou, mas porque é um prazer em fazer as coisas de Deus. Então, aqui veja que Jesus falou, porque me desamparaste, está longe do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia, tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. O Senhor Jesus amanhecia naquelas orações lá. Por quê? Sabe que Deus não ouvia? Deus ouvia, mas Deus não, vamos dizer assim, não atendia aquela oração do Senhor, porque era preciso que o Senhor Jesus passasse por tudo isso, passasse dessa maneira. Então, essa é a razão que Jesus estava sempre em oração, e sempre sofrendo, porque a vitória dele vivia depois da crucificação. Mas veja que Jesus fala, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Aqui há uma mesclagem assim de Davi e de Jesus. Né? As palavras de Davi, dele, com nome, as palavras do Senhor Jesus, no mesmo salmo. Aqui está falando de Davi. Né? Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu livraste. A ti clamaram, escaparam, a ti confiaram e não foram confundidos. E aqui volta aqui mais as palavras de Jesus. Aqui. Mas eu sou verme e não homem, oprobio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confio no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Estas palavras aqui, quando o Senhor Jesus estava na cruz, eles estavam falando isso aqui. Agora veja bem, aqui diz, mas eu sou verme e não homem,
Por que Jesus se compara a um verme ali, não como homem? Por causa do teu pecado, do meu pecado, do pecado de nós, toda a humanidade. Os nossos pecados tornaram Jesus como um verme, sendo que os vermes eram nós. Os vermes eram nós, o pecado estava em nós. Jesus atraiu para ele tudo isso. Se tornou nessa espécie. Que vida que Jesus teve aqui, hein? Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Entende? Jesus sabia desde o ventre da mãe, desde antes do ventre da mãe. Sobre ti foi lançado o dedo amado, tu és o meu Deus. Desde o ventre da minha mãe, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Não há quem ajude. Não tinha que... Você imagina estar rodeado de inimigos ali querendo te matar, beliscão assim, aos poucos. E se olhar em volta, não ter um companheiro, não ter um. Porque Jesus na cruz ali não teve um. Principalmente aquelas horas de treva ali, do meio-dia às 3 da tarde. Olha, a pior hora, a hora que a natureza toda se revoltou. E ali na morte do Senhor Jesus, então, como nós vemos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que houve, né, aquela escuridão em toda a terra, não foi apenas ali, né, houve silêncio, enfim, foi um evento tremendo. Prosseguindo aqui, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, eram os inimigos, era aqueles que estavam, tudo isso aqui conta, amados, não só ali na crucificação, mas na vida inteira de Jesus, foi rodeado por pessoas como animais, que queriam só humilhar ele. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração, como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Aqui, amado, é o sofrimento de Jesus na cruz. Sabe que a crucificação é uma morte lenta e que vai desconjuntando as pessoas. Ficar ali pendurado, ali, à medida que o tempo vai passando, os tendão vai esticando, arrebentando, e com isso as juntas vão saindo fora do lugar, vai criando hematomas. Isso tudo a ciência, né, mostra que é dessa maneira. Então aqui está, os meus ossos se desconjuntaram. A morte é lenta. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A dificuldade na respiração, naquela posição ali pendurada, o que acontece? Faz com que o coração vá sendo forçado na sua pulsação. Então vai como que derretendo, né? A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. E, olha o fim, né? Pode me rodear cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aleluia! Aqui é a vitória do Senhor Jesus.
Vós que temeis o Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei, todos vós, semente de Israel. E tem mais as partes, essas outras partes aqui, que eu peço aos meus companheiros aí que, então, veja o salmo inteiro para nós não ficar com esse vídeo demasiadamente longo. Mas, como eu já falei anteriormente, olha, vejam, leiam esse salmo, meditem, vocês vão entendendo. Eu sei que o Espírito Santo é que vai ministrar no coração de vocês, vocês vão entendendo, vão compreendendo, e nós vamos assim, se aproximando mais do entendimento do que Jesus fez por nós. Então, como o título desse vídeo, né? No desamparo do Senhor Jesus, no nosso amparo. Vamos entender? Veja, amados, nós nas nossas dificuldades, nós auxiliamos daqui, nós auxiliamos de lá, nós oramos, o Senhor entra com a providência, sempre o Senhor nos sustenta nas nossas dificuldades, sempre o Senhor nos traz uma solução. Amado, Jesus, desde que ele nasceu, toda a vida dele, a cada dia que ia passando, a angústia ia tomando conta mais, porque ele sabia de tudo o que ele teria que passar. Então a vida do Senhor Jesus foi uma vida de angústia, toda ela. Não foi só ali na cruz. Foi toda à medida que ia se aproximando ao momento da sua paixão, a angústia era pior, era cada vez pior. Então aqui a gente encerra, amados irmãos, esse vídeo. Eu espero que os irmãos tenham compreendido um pouco mais, que tenha sido mais edificante, que isso aqui, amados, possa colocar no nosso coração mais valor do que nós tínhamos pelo sacrifício de Cristo, que possa nós valorizar mais ainda, e então nós lutar, ter mais força para lutar contra a tentação, contra o pecado que tenta nos derrubar a cada dia. Vamos, amados, quando a gente é tentado a lembrar disso aqui, que o Senhor Jesus foi tentado, o que ele passou, nas horas das nossas dificuldades, vamos lembrar que o Senhor Jesus sustentou, e isso nos dá força para nós também suportar as dificuldades sem esmorecer. Ok? Então aqui a gente encerra este vídeo. A minha oração é que o Senhor te abençoe, te guarda, que o Espírito Santo faça a obra aí para você. Talvez eu não sei me expressar, às vezes, certas palavras, até as pessoas podem não entender direito alguma coisa. Mas o Espírito Santo aí na vida de vocês, com certeza vocês vão estar entendendo. Então a minha oração é essa, que Deus abençoe, guarde você, tua família, ore por mim, por a minha família. E como sempre, né, nós estamos aí aguardando o próximo vídeo, na companhia de vocês, isso se o Senhor permitir. Portanto, até lá, fique na paz do Senhor Jesus, fique na paz de Deus, e até o próximo.